Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue também nas minhas redes sociais e no segundo canal Bíblia Falada com Mari Garcia, onde eu narro as escrituras sagradas com a minha voz e desta forma você pode ouvir a Bíblia fazendo qualquer coisa aí na sua casa. Esse canal é destinado à palavra de Deus e para principalmente vocês mulheres, porém homens também são bem-vindos e podem ouvir a palavra de Deus à vontade. E estamos aqui em um novo formato. Eu estou muito feliz em estar cumprindo a vontade de Deus, por mais que possa desagradar a alguns. Nós vamos dar agora prioridade para a palavra de Deus e vamos seguir com este formato onde eu estou mais próxima de vocês. Então a nossa troca vai ser muito legal. Hoje eu quero falar sobre os dons espirituais. As pessoas têm muita curiosidade quanto a quais são os dons, para que eles servem, como que podemos descobrir qual dom nós temos, se eu estou sendo liderado por alguma pessoa que tem realmente um dom ou é um charlatão. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Provavelmente esse vídeo, para não ficar tão longo, ele vai ter continuidade. E hoje nós vamos começar falando dos dons relacionados a ministérios. Sim. E para começar, nós vamos ler 1 Coríntios 12, versículo 4, que diz: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera todas elas em todos os homens. Lá no Salmo 133, nós lemos também: quão bom e agradável é quando os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, escorrendo pela barba de Arão, descendo pela gola das suas vestes. Arão aponta para um tipo de Jesus Cristo, o sumo sacerdote. E quando diz que este óleo está caindo sobre a barba de Arão, escorrendo e descendo sobre as suas vestes, é como se estivesse mostrando que este óleo que está fluindo está apontando para o Espírito Santo fluindo da sua cabeça para as suas vestes, representando o seu ministério, né? Então, Jesus, apontando para a tipologia, quando você olha para Arão olhando para Jesus, Jesus também foi ungido pelo Espírito Santo em seu batismo e nós como igreja somos o seu corpo. Então naturalmente este óleo, quando cai sobre Jesus e nós estamos ligados a ele, este óleo vem sobre nós como igreja. Esta unção flui para o corpo e então é dividido para os membros, para todos os membros, dons espirituais que servem para edificação da igreja. E nós, quando recebemos Jesus Cristo em nossas vidas, nós estamos recebendo essa unção que desce pela barba de Arão, que desce sobre o nosso cabeça, que é Jesus Cristo. Efésios 4:7 diz: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Então Jesus é a fonte de todo e qualquer dom espiritual. E ele libera estes dons no corpo da igreja pelo poder do Espírito Santo, pela graça. É nos dado. A gente não escolhe o dom que tem. Ninguém escolhe nascer com o dom A, B ou C. Você simplesmente recebe porque Deus vai lá e te dá isso desde o ventre materno. E você recebe este dom. 1 Coríntios 12, 4 diz: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, o Espírito Santo ele vai atuando em diferentes tipos de manifestações. Porém, o Espírito é o mesmo. Então, alguns pontos importantes são: todo filho de Deus, nascido de novo, tem um ou mais dons espirituais. O dom espiritual, ele nada tem a ver com o dom natural da pessoa, um talento da pessoa. Às vezes pode até auxiliar, mas o dom espiritual, ele tem a ver com o sobrenatural, ok? Outro ponto importante é que estes dons eles só podem operar dentro do corpo de Cristo. 1 Pedro 4:10 diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha que coisa linda. Então cada um recebe para administrar no corpo de Cristo.
E um outro ponto importante é que os dons são dados ao corpo para beneficiar os outros e não para desfrutar pessoal. 1 Coríntios 14, 26 diz: o que diremos, irmãos? Quando vos reunis, cada um tem um hino ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma língua ou uma interpretação. Todas essas coisas devem ser feitas para a edificação da igreja. É claro que quando nós estamos sendo usados por Deus através do nosso dom, existe uma satisfação por estarmos sendo usados. Porém, o intuito deste dom é abençoar o irmão, é abençoar os outros que estão dentro deste corpo. Mais um ponto importante é que os dons são distribuídos segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Então, muitas pessoas ficam frustradas porque desejam ter certos dons que não têm. E isso pode gerar um desconforto, pessoas que querem imitar outros, que querem dizer que tem um dom e aí imitam as pessoas que admiram ou que invejam. Isso não vem de Deus. Então nós temos que orar e clamar ao Senhor por aquilo que nós fomos chamados, o dom que nós temos, porque este dom vai ser muito bem utilizado e vai trazer muitos benefícios para o corpo quando nós soubermos que realmente temos este dom. Um outro ponto importante é que os dons do Espírito Santo nem sempre são um sinal de maturidade espiritual. Muitas pessoas recebem o dom e nem por isso são maduros espiritualmente. Algo bem importante de nós lembrarmos é que o dom espiritual nada tem a ver com o fruto do Espírito e nós somos valorizados por Deus pelo fruto do Espírito. A gente precisa gerar o fruto: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. Estes dons, sim, eles trazem edificação para nós e maturidade espiritual. Agora, o dom espiritual, ele é uma graça de Deus para nós usarmos para o corpo, mas nem sempre por conta deles nós temos esta maturidade espiritual. Efésios 4:11 diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então aqui nós temos alguns dons. Ministeriais. O primeiro deles é o apóstolo. E o significado da palavra apóstolo é o enviado. Nós temos vários exemplos de apóstolos na Bíblia que inclusive andaram próximos de Jesus, como o próprio apóstolo Pedro. E o apóstolo, no Novo Testamento, existiam dois tipos, né? Aqueles que ministravam em diferentes igrejas locais, como Pedro e João, né? Então são os itinerantes. E aqueles que plantavam as igrejas, como o próprio apóstolo Paulo e o Apolo. Esses tinham a função de ir lá plantar a igreja e depois ir embora para outro lugar. Também existiam outros apóstolos que tinham funções muito importantes no meio da igreja, como nós lemos lá em Romanos 16:7. Saudai a Andrônico e a Júnio, meus parentes que estiveram comigo na prisão. Eles são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Então, digamos que o apóstolo seria aquele missionário que tem uma função bem direcionada para plantar igreja, para consolidar uma igreja. Ele também deve ter a função de exortar, fortalecer, encorajar os líderes de uma igreja local. Em segundo lugar, nós temos os profetas. Hoje, há muitos que são chamados profetas, homens e mulheres que saem por aí falando coisas e se autodenominando profetas. Mas, na verdade, o ministério do profeta não costuma ser tão popular e glamouroso quanto muitos pensam. O verdadeiro profeta frequentemente estará lutando contra críticas, depressão, dificuldades, né? Desânimo, até solidão, porque vai receber realmente, às vezes, muita oposição diante das coisas que ele precisa falar para arrependimento, para que as pessoas voltem para os seus caminhos, para que as pessoas mudem de direção. E muitas vezes o profeta ele é colocado em meio a contextos que estão bem deturpados e ele precisa entrar ali para levar uma mensagem de Deus para que as pessoas voltem novamente para Deus. Elias é um bom exemplo deste ministério profético e ele recebe um chamado para ir até o rei Acabe e Jezabel para dizer que não iria chover durante 3 anos e meio, e obviamente que isso gerou um grande alvoroço.
Então ele foge para uma caverna e aí ele tem um desânimo ali, uma depressão ali. O Senhor vai lá para resgatá-lo daquela caverna, direcioná-lo para onde ele queria que Elias fosse. Então o profeta ele pode ter muitas dificuldades emocionais por conta de receber coisas diretamente de Deus que muitos ainda nem estariam preparados para receber, e muito menos para levar à frente isso. E o profeta ele precisa levar à frente, porque senão ele é muito cobrado de guardar para ele a palavra de Deus. Jeremias 6:13 diz assim: do menor ao maior todos são gananciosos, profetas e sacerdotes igualmente. Todos praticam o engano. Eles tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, eles dizem, quando não há paz. Eles estão envergonhados da sua conduta repugnante? Não. Eles não têm vergonha alguma. Eles nem sabem como corar. Então eles cairão entre os caídos. Eles serão derrubados quando eu os castigar. O Senhor aqui está usando o profeta Jeremias para falar contra os falsos profetas que saem por aí dizendo coisas que não existem. Lá em Hebreus 11:36 diz: alguns enfrentam zombarias e açoites, enquanto outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão. Aqui está falando de Jeremias. Eles foram cerrados em dois, aqui fala do profeta Isaías. Foram mortos à espada, está falando de Tiago. Eles andaram vestidos de pele de ovelha e de cabras, destituídos, perseguidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Eles vagaram pelo desertos e montanha e pelas cavernas, nos buracos do chão. Então, perceba como esses homens sofreram, né? No Novo Testamento, nós temos também o profeta itinerante, lá em Atos 11:27, está falando de Ágabo. Diz assim: naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria ao mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Perceba que aqui mais um aviso de uma calamidade, de algo ruim que fosse acontecer, né? Ananias também previu o futuro de Paulo depois que Paulo ficou cego, né? Nós temos também o profeta Daniel, que trouxe aí muitas revelações do futuro e muitas delas ainda nem se realizaram. Nós temos muitas profecias em Isaías falando do cumprimento da primeira vinda de Cristo, da ressurreição, e falando também da sua volta, né? E também falando do milênio. Então existem profetas que profetizam coisas muito para o futuro, que não se cumprem em vida, na sua vida. Mas existem aqueles que têm o Senhor pode revelar profecias que vão se cumprir ainda em vida, ok? Que se trata mais de arrependimento, de quebrantamento, de mudança de direção. Em terceiro lugar, nós temos os evangelistas, que estes são aqueles que têm muita facilidade para ganho de almas. Eles têm um talento natural para ganhar almas, para trazer almas para Cristo. Às vezes eles nem têm uma mensagem tão enorme, embora eles preguem, mas às vezes o testemunho fala mais do que a própria mensagem. Então, através desse testemunho, e muitas vezes o evangelista ele também tem alguns dons de realização de milagres, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, e acaba operando ali também, neste momento de evangelismo, alguns milagres e algumas curas. Isso tudo vem, na maioria das vezes, vem junto com este dom ministerial do evangelista, ok? Em quarto lugar, nós temos os pastores e professores. Por que eu coloquei professores juntos? Porque no grego esses papéis estão bem interligados, ok? Então o pastor é capaz de ensinar e pastorear também. Às vezes uma pessoa pode ter o dom de ensino e aí ele vai ser mais parecido com o mestre, que nós vamos falar em seguida. Mas necessariamente o pastor ele precisa saber ensinar a igreja, aquelas ovelhas ao qual ele está cuidando, né? Eles vão liderar também pelo exemplo de vida deles. Então muitas vezes o pastor fala ali em cima, mas quando vai ver a vida do pastor não é nada daquilo que ele prega. Então é muito importante o pastor ele levar à frente uma vida de santidade. O pastor também pode ter a palavra de conhecimento para que o Senhor possa trazer a ele menção das características das ovelhas que ele está cuidando. Isso é bem importante, ajuda muito. Também pode ter o dom de sabedoria e para que ele possa aprender como liderar e como gerir os assuntos da liderança pastoral, ok? A Bíblia também nos ensina que existem 3 tipos de pastores: o lobo da pele de cordeiro, o mercenário, né, que é aquele que só pensa em dinheiro, e por último o verdadeiro pastor, que ele dá a sua vida pelo serviço do cuidado espiritual da nutrição das suas ovelhas. Lá em Tito 1,
diz, 6, diz, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e aqui presbítero está apontando para pastor, ok? E tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, aqui bispo também aponta para pastor, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Tá aí, ó. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. É muito importante que o pastor ele saiba proteger as ovelhas de falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, ok? E em quinto lugar e por último estão os mestres, que são aqueles que têm muita facilidade de ensinar a palavra. O mestre é aquele que com facilidade ele vai tirar as minúcias da palavra de Deus. Existem pastores que também são mestres e pastores que também são profetas. Um pastor ele pode andar por outros ministérios também, ok? O mestre ele tem a tendência de ter mais facilidade de estar em aula, de dar aulas, né? Do que necessariamente de cuidar de ovelha, mas é natural que o ensino também esteja cuidando da ovelha. Aqui na mão a gente tem assim, ó, este dedinho é do mestre, é como se ele fosse cutucar a orelha lá dentro para tirar os detalhes da palavra, né? Esse dedo aqui, ó, esse dedo aqui é o dedo do pastor que fala da aliança, né? Esse dedo do meio é o maior de todos, olha, é o evangelista, é aquele que vai por cima para pregar o evangelho e por conta disso ele ganha mais almas, ele tem facilidade. Esse dedo é o dedo que aponta, né? É o profeta, é isso que te digo, Senhor. E o dedão é o apóstolo, que engloba todos os outros. O apóstolo, ele pode ter todos eles, ok? Normalmente um pastor, depois de um tempo, pode ir ganhando outros dons, ou até evoluindo os dons que ele já tinha, e aí ele pode ir crescendo, se tornando também apóstolo. Todos eles precisam, em primeiro lugar, ser servos de Cristo, porque o dom em si, nada adianta se você não tiver um coração completamente voltado para a obra de Deus e para servir o próximo. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, se você tem o dom ministerial para algo, hoje, coloque seu joelho no chão e diga, Senhor, me dá humildade para eu te servir e servir o teu povo, servir as tuas ovelhas com todos os dons que o Senhor tem me dado. E que todos os dias possamos ser assim, ok? Nós vamos parar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo e depois nós continuamos com os outros dons espirituais. Deus abençoe e até o próximo vídeo.